Sempre tive medo de fazer perguntas na sala de aula, por elas poderem ser consideradas bobas pelos meus professores, ou pior, imbecis pelos meus colegas de classe. Mas algo aconteceu entre o meu primeiro e último ano de ensino médio. Não diria que foi apenas a puberdade, mas sim a ideia do o que é uma pergunta. Na maior parte do tempo, como estudante de ensino médio, eu era bom em exatas, em especial matemática e física. E olha onde isso me levou. Mas em gramática é outra história. Mas porque eu era bom em matemática e física, que são os terrores do ensino médio, e mal em gramática. Isso foi uma tentativa de um gancho para aprender você no vídeo. Prometo que no final vou responder essa pergunta. Mas antes, será que existem perguntas imbecis? Quando somos crianças, sempre fazemos perguntas do tipo: por que a lua é redonda? As nuvens são feitas de algodão doce? E por que tem uma bola gigante no céu? São perguntas embaraçosas e engraçadas, mas são perguntas verdadeiras, sem medo de parecer imbecil ou bobas na frente de outras pessoas. Porém, à medida que crescemos, esse aspecto muda. De repente, quando fazemos esse tipo de pergunta, alguém vira e fala: por que você fez essa pergunta idiota? Ou para com essa bobagem? Meio que nos podando. De uma hora para outra, perdemos nosso espírito científico e nos tornamos céticos das coisas. Recebemos informações sem entendê-las ou sem se questionar o porquê delas. E quando notamos, estamos em uma sala de aula apenas repetindo o que o professor ou professora disse, ou o que está no livro, sem entender o real significado daquilo. E isso me fez lembrar de uma coisa. Alguns anos atrás, o grande físico Richard Feynman veio para o Brasil para dar aula de física avançada em uma universidade do Rio de Janeiro. Como era pessoal de física avançada, era de se esperar que ele soubesse alguns temas. Eles sabiam, só que de uma forma diferente. Quando Feynman fez a pergunta de como saber se um raio está polarizado só de vê-lo, os estudantes não sabiam o que responder. Então, ele reformulou a pergunta utilizando o Sol refletindo em um rio. Os estudantes não sabiam o que responder ainda. Por fim, ele usou um termo técnico da física, o ângulo de Bronsted. E aí sim, os estudantes sabiam o que responder. Tudo certinho. Porém, o ângulo de Bronsted era observado tanto no reflexo da água como na polarização. Então, é culpa dos estudantes não saberem como aplicar seus conhecimentos no mundo real? Não exatamente. A culpa não é exclusivamente dos alunos, mas sim de alguns professores que forçam essa decoreba ao invés de fazê-los refleti-lo. Porque é muito mais fácil isso do que responder uma pergunta embaraçosa. E é aqui que respondemos se existe pergunta imbecil mesmo. E a resposta é não, não existe. Porque há perguntas ingênuas, perguntas enfadonhas, perguntas mal formuladas ou feitas depois de uma autocrítica. Mas toda pergunta é um grito para compreender o mundo. Como diria o tio Carl Sagan, quando fazemos uma pergunta sobre o conteúdo, estamos nos aprofundando nele, refletindo sobre ele. E, curiosamente, esse é um dos passos da técnica Feynman, que tem vídeo aqui no canal já, tá aqui no card. Então, nunca deixe de fazer uma pergunta por considerá-la boba ou imbecil, porque uma pergunta é um grito para compreender o mundo à sua volta. E esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo ou nova, considere se inscrever no canal e deixar o like. E é lógico, seja bem-vinda ou bem-vindo. Aqui vai aparecer dois vídeos para você assistir, caso queira, e não se esqueça, a criatividade